Bom, primeiro eu quero agradecer a presença, o convite, um convite bem inusitado, né? Durante uma consulta médica, a gente fez uma chamada de vídeo, ele me explicou o projeto, achei maravilhoso, queria estar aqui com vocês para contar a minha história. E, pô, Hamilton, muito obrigado, eu acho que pode ser importante para eles e para mim também, que é sempre um crescimento pessoal, poder estar transmitindo e aprendendo também. Isso aí. Valeu, obrigado. Bom, gente, eu acho que a maioria de vocês não me conhece, né, mas eu me chamo Arthur Rasqueri, eu sou médico, eu tenho 36 anos, eu sou natural de Rondônia, do interior de Rondônia, eu nasci numa cidade que chama Vilhena, eu sou filho de professores, o meu pai é professor de história, minha mãe é professora de matemática, e eu sou muito grato por ser filho de professores, porque hoje eu consegui o que eu consegui, não só na medicina, mas nas outras áreas que eu vou falar para vocês também. O que eu tenho hoje, graças à educação que os meus pais me deram, que naquela época era a única coisa que eles poderiam fornecer, né? Então imagina, a gente sabe que o salário de professor não é um salário alto, é uma coisa limitada. Infelizmente no Brasil o professor ele não é muito valorizado, como deveria ser. E eu não fui uma pessoa que passou necessidades na vida, em termos alimentares ou de moradia e tudo mais, mas eu não tinha uma vida rica, eu tinha uma vida bem média, mediana para baixo. E eu sempre fui um garoto muito ambicioso. Eu tinha lá os 15 anos, 14 anos, os meus amigos eles eram mais velhos do que eu, 17, 18 anos. Eu via eles possuindo algumas coisas, às vezes moto, às vezes uma roupa de marca, um tênis legal. Frequentavam lugares caros e tudo mais. Eu queria estar naqueles ambientes, só que eu não podia. E a conversa lá em casa sempre foi muito franca. Meu pai e minha mãe sempre sentava comigo com meu irmão e falava, ó, pai e mãe ganham tanto, a gente consegue isso, isso e isso, e a realidade é essa. E a gente sempre foi muito esclarecido, eu e Fernando, e meu irmão. E eu entendi como eu queria ter as coisas, como eu queria ascender e viver uma vida melhor do que aquela que meu pai estava proporcionando para mim. Graças a Deus ele conseguiu, eu sei que ele fez o melhor que ele pôde. Eu sabia que eu tinha que correr atrás. E como a gente está falando aqui sobre oportunidades, a primeira mensagem que eu deixo para vocês é que todos vocês vão ter oportunidades, todos. E não importa o tamanho dessa oportunidade. Se é uma oportunidade de estudo, se é uma oportunidade de trabalhar em algum lugar, estar numa empresa, na fazenda de alguém, não importa. Tudo é oportunidade. E é você que faz dessa oportunidade, pequena ainda, se tornar uma coisa maior, que trará novas oportunidades. A minha vida sempre foi assim. A primeira oportunidade que eu tive foi de quê? Foi de estudar. Como meus pais, eles eram professores, eles lecionavam no estado, mas também lecionavam em colégios particulares. E aí eu tinha a oportunidade de ter bolsa de estudo nas escolas que eles lecionavam e eu ia. E minha mãe sempre deixou muito claro, Arthur, a única forma que a mãe consegue te dar condição de você melhorar aquilo que você quer ter é se você estudar. Você estuda, você vai conseguir ter uma profissão, você vai conseguir, dentro do teu esforço, conseguir construir isso daí. E eu entendi muito cedo isso. Entendi muito cedo, porque eu queria ter. A gente, logicamente, quero fazer o que eu gosto, quero fazer aquilo, mas, cara, a gente é motivado por dinheiro e sempre é motivado por dinheiro. Dinheiro é muito importante. A pessoa que tem aquela mentalidade de falar assim, eu não queria ter tanto dinheiro, porque dinheiro traz coisas negativas. A pessoa só fala isso porque ela não teve muito dinheiro. O cara, quando ele tem, ele não vai falar isso nunca. Entende? Dinheiro não é o fim de tudo, mas ele abre soluções para os nossos problemas. Né? Soluções melhores. Né? Se você tem um problema com dinheiro está difícil, sem ele vai ser pior ainda. Né? E para você ter uma vida mais confortável, vamos dizer assim, e viver de coisas melhores, você vai precisar dele. E então, assim, tiveram algumas fases na minha vida que foram muito decisivas. Né? Ainda quando eu tinha lá 13, 14 anos, numa mudança de escola, estava até falando agora para o Hamilton sobre isso daí, eu estava na 6ª série, e para vocês verem como as coisas marcam uma criança, marcam a evolução de uma vida. Eu estava na 5ª, fui para a 6ª série, porque meu pai e minha mãe tinham mudado de escola, e aí eu ia poder ter bolsa na outra escola. Era uma escola melhor, né? Só que vocês pensam, né? Interior de Rondônia, o melhor
não chega ao pior aqui de São Paulo, né? É muito simples o ensino, né? Ainda mais naquela época. E eu fui. E eu já era muito bom nas matérias que os meus pais lecionavam, né? E aí, logo no começo do bimestre, eu tirei 10 em matemática, que era a matéria da minha mãe. E aí, quando eu tirei 10 em matemática, os próprios outros professores, dentro da sala de aula, meio que me zoaram, como se eu tivesse ido bem só porque eu era filho da minha mãe. Aí aquilo me deixou muito mal, porque eu não conhecia muito bem os alunos e tal, e a escola, tudo. Eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu não quero mais ir para a escola. Eu quero mudar de escola, eu quero ir para outra, voltar para outra, que era uma escola pública. Aí ela, mas por que não? Você sempre gostou de escola e tudo mais? Aí eu falei, não, porque a professora falou isso na sala. E eu estou com vergonha e tal. Aí minha mãe falou assim, ela falou isso? Aí eu falei, falou. Ela falou assim, pois então, você não tem que querer sair da escola. Você tem que ir bem em todas as matérias para provar que você é um bom aluno, não só na matéria da mãe. Aí eu falei, puta merda, em todas? Aí ela, Aí eu falei, nossa, ela tá certa, né? E aí foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, eu tenho que ser bom mesmo. Aí eu comecei a ser bom em todas elas. Eu ficava sempre entre os 2, 3 primeiros alunos da sala. Não porque a minha mãe cobrava, mas porque eu queria mostrar, eu me cobrava, para que ninguém nunca mais me zoasse daquele jeito. E foi. Mas isso significa que na rua eu não era vagabundo. Eu tinha meus amigos de rua e tinha meus amigos de escola. Só que eu sabia separar as coisas. E como os meus pais sempre foram da educação, imagina uma cidade do interior de Rondônia, eles acabaram dando aula para todo mundo da cidade, eles sabiam, essas pessoas são melhores, esses meninos aqui não são bons, anda com esses e tal. E eu sempre ouvi muito os meus pais. Outro conselho que eu deixo para vocês. Os pais de vocês são as pessoas que mais querem o bem de vocês. Ninguém nesse mundo quer mais bem, o melhor para vocês do que o pai de vocês. Não vai ser amigo, tio, primo, não tem. São os pais. E eu costumo dizer o seguinte, dentro das decisões que eu tomei na minha vida, eu sempre escutei muito os meus pais, e sempre tive resultados bons. Se eu tivesse escutado um pouco mais, porque algumas decisões que eu tomei por conta própria, que eram contrárias às vontades do meu pai, deram errado, me ferrei. Se eu tivesse escutado mais ainda, teria sido, o meu caminho teria sido um pouco mais curto, vamos dizer assim. E aí, ainda no ensino médio, quando eu cheguei no primeiro colegial, como eu estava sempre entre os 3 alunos da sala, e na 8ª série, eu decidi que eu queria ser médico. Eu gostava de biologia, eu gostava de química, eu gostava de matemática, eu preciso de uma coisa da saúde. Quem quer fazer medicina? Só um? 2? Você que falou que queria ser policial? Policial? Depois eu vou contar para você, eu sou médico, mas eu já fui militar e já fui policial também. Vou contar daqui a pouquinho. Então, assim, e uma coisa bem legal. Dentro da medicina, a medicina me levou para o esporte. Eu entrei para o fisiculturismo, fui campeão de fisiculturismo durante 5 anos seguidos, e isso transformou a minha vida. Hoje eu trabalho com nutrologia esportiva, nutrologia clínica, mas foi o esporte, o fisiculturismo em si, que mudou muito a minha mentalidade, principalmente em termos de disciplina, determinação, foco. Começar uma coisa e sempre terminar, o esporte mudou muito, né? Já vou falar sobre isso. No primeiro colegial, eu já estava decidido a fazer medicina. Nesse ano, o meu irmão, que é mais velho do que eu, estava no 3º colegial. E ele estudava mais do que eu, só que ele queria farmácia. Quando chegou no final do ano, ele não passou no vestibular. E até então, eu estava crente que, sou sempre um dos melhores alunos da sala, acho que eu vou passar. E a minha mãe, quando começou o 3º ano e eu tirei o primeiro 10, a minha mãe chegou para mim e falou bem assim, Arthur, a mãe é da educação. O 10 que você tira aqui na escola que você estuda aqui em Rondônia, não vale 5 no vestibular. Eu falei, primeiro ela fala que eu tenho que tirar 10 em tudo. Agora ela não valoriza o meu 10. Quando ela falou isso a primeira vez, eu não acreditei. Falei, até parece. Eu vou passar. No final do ano, meu irmão não passou na faculdade de farmácia. E ele estudava mais do que eu. Eu pensei, caramba, ou eu estudo de verdade, ou eu não vou passar. E eu vou falar para vocês, quem deseja fazer medicina é um negócio bem difícil. É difícil. É impossível? Não, as pessoas passam. Eu não passei.
Mas você tem que estudar, realmente estudar. Não é estudar para passar na escola. O que está na escola nem se compara àquilo que você vai enfrentar no vestibular. Você tem que estudar, querer. O teu foco é passar no vestibular. É realmente estudar para passar no vestibular, é pegar a prova. Aí no começo de 2000, do segundo colegial, falei, mãe, eu quero estudar. E aí quando eu ouvi, imagina, uma mãe que é professora escutando um filho dizendo que quer estudar. E essa era uma condição que ela conseguia me dar. Isso era uma oportunidade que ela era boa. É que nem o pai que é empresário consegue passar uma empresa para um filho. Você é um cara, ele é bom para isso. A minha mãe não tinha empresa, não tinha dinheiro, mas ela tinha o conhecimento e tinha os caminhos do estudo. Ela falou, tá bom. O material a mãe vai arrumar, uma sala para você estudar aqui em casa, a mãe vai fazer, e você vai começar a estudar. Aí eu comecei a estudar de verdade. Não comecei a estudar para passar. A escola ficou tosca. As matérias da escola ficaram muito simples. Eu estudava realmente para poder passar no vestibular. Até que foi. Segundo ano. O terceiro ano, para vocês terem noção, eu terminei o terceiro ano no terceiro bimestre. Eu tirei 10, fiz um acordo com o diretor. No começo do ano eu falei assim, ó, se eu passar no terceiro bimestre, você deixa eu sair da cidade para fazer cursinho fora? Porque eu morava no interior de Rondônia, eu queria ir para Cuiabá para poder fazer um cursinho melhor, no finalzinho do ano, sabe? Aí ele falou assim, é só se você tirar 10 em tudo. Eu falei, tá bom. Tirei 10 em tudo, no primeiro, no segundo, no terceiro bimestre. No quarto bimestre fui para Cuiabá fazer cursinho. Terminei o terceiro ano com 16 anos. Entrei na faculdade de medicina. E entrei bem, eu entrei na faculdade particular. Mas como eu fui o segundo colocado, eu ganhei meia bolsa da faculdade. E aí naquela época, lógico, a mensalidade era um pouco mais barata. Meia bolsa a minha mãe conseguia pagar durante 6 meses. E nesses 6 meses, ela falou assim, Arthur, você tem 6 meses para estudar, pagando metade da bolsa, que a mãe não consegue pagar o resto. Você tem que conseguir fiéis. Falei, tá bom. Conseguiu fiéis. Aí não pagava mais faculdade. Eu fiz a faculdade todinha sem pagar nada. Metade da bolsa, metade do fiéis pagava, pronto. Consegui. Só foi o tempo de ir terminando, né? Quando eu formei, quando eu estava ainda dentro do curso de medicina, tem uma matéria de medicina que chama medicina legal, que a gente faz perícias, né, de crimes. E daí entra a polícia. Quem faz a perícia criminal, por exemplo, se um de vocês sofrerem um acidente de trânsito e ficarem lesionados, vão ter que fazer uma perícia pelo acidente de trânsito. Se algum de vocês morrerem, forem assassinados, vai ter que fazer uma perícia para descobrir a causa da morte. Um crime de Maria da Penha, um homem bateu numa mulher, a pericianda é levada na polícia para fazer um exame de corpo de delito. Quando eu fiz na faculdade essa matéria, eu achei incrível. Eu falei assim, nossa, isso aqui é CSI, eu quero ser isso aqui. Sabe? Eu pensava assim, ó, isso aqui pode não ser a minha especialidade, mas que eu vou ser isso, eu vou ser isso. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha a meta de prestar, porque para ser perito criminal, você tem que prestar um concurso público, né? E eu sempre tive para mim, estudar, eu sei estudar. Então, eu vou ter que estudar uma matéria que eu nunca estudei, as coisas que eu nunca estudei, para poder ser aprovado no concurso público. Mas quando eu tinha 18 anos, eu já estava na faculdade. Eu entrei com 16. Com 18 anos, eu tive a sorte de ser convocado para servir o exército. Todo mundo é dispensado, o Arthur foi chamado. Aí, como eu já estava na faculdade, eu não fui servir o exército de cara. Todo ano eu tinha que ir lá na junta militar, pegar um carimbo e dizer que eu estava fazendo faculdade ainda. Mas quando eu terminei a faculdade, eu obrigatoriamente tinha que me apresentar. E aí, como eu sabia que eu tinha sido chamado, quando eu terminei a faculdade, eu fui voluntário para o exército. Eu não queria ter servido, né? Eu não tinha esse objetivo. Mas como o negócio entrou no caminho, é aquilo que eu falei para vocês. Tudo é oportunidade. É oportunidade. Você transforma um problema numa oportunidade. Seria um problema para mim, porque eu não poderia fazer residência médica, não poderia entrar em concurso público, eu teria que servir o exército. Só que é uma oportunidade, beleza. É o que vai rolar? Então vamos. E outra, eu precisava de um emprego. Eu não tenho parente médico, tio médico, ninguém. Não tem nenhum padrinho para me colocar em um lugar. E quando você sai da faculdade, infelizmente, você sai desempregado. Você não sai empregado. É uma ilusão a gente achar que a gente vai formar, nossa, eu vou formar e começar a ganhar dinheiro. Não. Você vai formar e você vai estar desempregado. Aí você vai ter que procurar um emprego. Entende? E aí, como não tinha nenhum padrinho, eu falei assim, beleza, pelo menos eu vou ter um emprego já.
E aí eu fui voluntário e entrei para a Força Aérea Brasileira. Como eu já estava lá e eu tinha que estar lá, o que eu fiz? Se eu já estou aqui, vou fazer o melhor. Eu estava numa turma de 43 pessoas. Não sei se vocês sabem, mas o militarismo ele tem hierarquia e disciplina. São duas regras do militarismo, né? E dentro da hierarquia, quando você entra, eu tinha 23 anos quando eu entrei. Eu saí da faculdade com 23 anos. Era uma turma de 45 pessoas. Eu era o mais novo. Então eu entrei no curso de formação que a gente faz lá em Manaus. A gente faz uma sobrevivência na selva, faz um rolê louco lá em Manaus. Eu era o mais moderno. O que é o mais moderno? O mais moderno é aquele que mais se ferra, sabe? Tem o mais antigo, que é o xerife, geralmente, da tropa, e o mais moderno. Então, tudo que é ruim fica para o mais moderno. Só que, durante o curso de formação, dependendo das suas classificações, das suas notas teóricas e das suas notas de aptidão física, você vai crescendo na hierarquia ou diminuindo na hierarquia. E eu já estava lá, eu tinha que fazer lá, eu era o cara que mais dava o gás. Quando eu terminei o curso, eu fui o destaque militar e o 01 da turma. Não tem esse negócio de 01, 02? Eu fui o 01 da turma. Então eu entrei como o mais moderno e saí como o mais antigo. Isso é ótimo dentro do militarismo, porque assim, quando chega uma coisa boa, é oferecido primeiro para o mais antigo. Se ele não quiser, vai passando. Quando eu fui para a minha unidade militar, foi eu e mais 10 tenentes. Eu era o mais antigo. Então, tu chega para trabalhar, tem vários setores de trabalho. Quem escolhe primeiro? O mais antigo. E eu já tinha essa noção. Falei assim, não, eu vou dar o gás, vou ser o melhor, porque quando eu for trabalhar, eu pego um setor de trabalho mais confortável para mim. Cheguei na minha unidade militar, peguei um setor, eu era chefe de um setor. Por que eu peguei a chefia disso? Porque daí, quando você é chefe, você vai ter vários subordinados, você delega as funções, e eu ficava com o tempo mais livre. Para quê? Para eu poder estudar para o concurso público de perito criminal. E eu ficava estudando. Eu chegava na base aérea, fazia as minhas funções e ficava estudando. Porque para passar no concurso público para perito, é a mesma coisa para passar um concurso para juiz federal. E naquele concurso público, ele era o terceiro mais concorrido do Brasil. Era 100 mil por vaga. Imagina. Eram 3, 4 vagas por região, dava mais de 100 mil pessoas concorrendo a uma vaga. Só que o que vocês têm que ter noção também na hora que vocês forem enfrentar um tipo de concurso ou um vestibular? Se você está preparado, 50% das pessoas que estão ali prestando aquela prova, elas não sabem nem porque estão ali. Então já tira metade. Mais 20% estudou pouco. Você estudou muito. Se você for reduzir o negócio, por exemplo, de 100 mil, eu contava com 10 mil só. Que ia ser meu concorrente, porque eu sabia que eu estava estudando. Passei em primeiro lugar para perito criminal da Polícia Civil. Entrei no concurso público, virei policial. Só que daí aquele negócio. Eu era, de novo, o mais novo, o único que não era casado, o único que não tinha filho. Então eu era o mais moderninho, mesmo tendo sido aprovado em primeiro lugar. Quando eu terminei a escola de academia de polícia, eu fui lotado numa região inóspita de Rondônia, que fazia divisa com a Bolívia, porque lá o tráfico de droga no Brasil é o mais intenso do Brasil. Beleza. Pelo menos eu cheguei lá, eu era o chefe. Eu tinha 23 anos e era chefe da perícia criminal daquele local. Mais uma oportunidade, eu estava numa região inóspita, ruim, não queria estar ali, mas é o que está tendo para hoje. Então, assim, o que vai acontecer com vocês? As oportunidades elas vão chegar e você tem que dar sempre o melhor, porque você dando o seu melhor, as outras oportunidades vão surgir. Sempre é assim.